Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Livro 3. Das nulidades e dos recursos em geral. Título 1. Das nulidades. Artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1. Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Inciso 2. Por ilegitimidade de parte. Inciso 3. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Alínea A. A denúncia ou a queixa e a representação, e nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante. Alínea B. O exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. Alínea C. A nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos. Alínea D. A intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação, por ele intentada, e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. Alínea E. A citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Alínea F. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas nos processos perante o Tribunal do Júri. Alínea G. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. Alínea H. A intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. Alínea I. A presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri. Alínea J. O sorteio dos jurados do Conselho de Sentença em número legal e sua incomunicabilidade. Alínea K. Os quesitos e as respectivas respostas. Alínea L. A acusação e a defesa na sessão de julgamento. Alínea M. A sentença. Alínea N. O recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido. Alínea O. A intimação, nas condições estabelecidas pela lei,
para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. A linha P. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento. Inciso 4. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Inciso 5. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas. Artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Artigo 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Artigo 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Artigo 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais. Artigo 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Artigo 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Artigo 571. As nulidades deverão ser arguidas. Inciso 1. As da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o artigo 406. Inciso 2. As da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos capítulos 5 e 7 do título 2 do livro 2, nos prazos a que se refere o artigo 500. Inciso 3. As do processo sumário, no prazo a que se refere o artigo 537, ou se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes. Inciso 4. As do processo regulado no capítulo 7 do título 2 do livro 2, logo depois de aberta a audiência. Inciso 5. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Artigo 447. Inciso 6. As de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal
e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o artigo 500. Inciso 7. Se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Inciso 8. As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Artigo 572. As nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, alíneas D e E, segunda parte, alíneas G e H, e inciso 4, considerar-se-ão sanadas. Inciso 1. Se não forem arguidas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. Inciso 2. Se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Inciso 3. Se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Artigo 573. Os atos cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.